Olá, alunos. Aula 1, orações subordinadas substantivas. Professora Eliege, disciplina Português, 9º ano. Vamos lá. Vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas e suas classificações. Essa matéria encontra-se no capítulo 2, página 34, livros de língua portuguesa. Vamos lá? As orações subordinadas, elas têm uma função específica, que função é essa? De um substantivo. E elas podem ser classificadas mediante as suas funções como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado e aposto. Então, elas têm a mesma função que um substantivo na estrutura frásica. Começam, na maioria das vezes, pelas conjunções integrantes que e se. Isso não quer dizer que sempre vai começar por essas conjunções, tá? Mas na maioria das vezes, sim. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas são classificadas. Vamos primeiro, oração subordinada substantiva subjetiva. A subjetiva, ela tem uma função específica e especial. É a única que, na segunda oração, exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Então, ou seja, o meu sujeito vai estar na segunda oração. Ele não vai estar exposto aqui na primeira, como nas demais. Nas demais orações, vocês vão encontrar o sujeito aqui. Nessa oração, não. O sujeito vai estar aqui, na segunda oração. Tem outra maneira bem fácil de identificar, como verbo na terceira pessoa do singular. Então, vai ter um verbo na terceira pessoa do singular, aqui na frente, tá? Então, vou ter um verbo na terceira pessoa do singular e não vou ter sujeito na oração principal. O meu sujeito vai estar aqui. Meu sujeito vai estar na segunda oração. Então, na subjetiva, o meu sujeito está na segunda oração, não na primeira, como vai ser nas demais. Nas demais orações, eu vou encontrar o sujeito aqui, mas na subjetiva, não. O meu sujeito está aqui. Outra forma de identificar as substantivas é fazendo uma pergunta à oração principal. É necessário isso, que você se apresente ao serviço amanhã. Então, é necessário isso, que você se apresente ao serviço amanhã. Faço a pergunta utilizando isso, disso, resposta, já sei que é uma substantiva. Outra identificação tem que aparecer a conjunção integrante como conectivo. Ela está conectando a primeira oração à segunda. Então, ela faz essa junção, essa conexão, porque a segunda é subordinada à primeira. É necessário isso, que você se apresente ao serviço amanhã. Então, eu tenho o sujeito na segunda oração, subjetiva. Verbo na terceira pessoa do singular, subjetiva. Então, a subjetiva é a única que o sujeito aparece na segunda oração. Vamos à objetiva direta. A oração subordinada substantiva objetiva direta, ela tem a função de objeto direto. Espera aí, professora, eu lembro dessa matéria. Sim, o objeto direto, ele completa o verbo sem auxílio de preposição. Então, a minha segunda oração, aqui agora, ela vai ter a função de objeto direto. Aqui em cima, ela tem função de sujeito, porque o sujeito não aparece aqui, o sujeito aparece aqui. Já aqui, eu tenho sujeito aqui, e na segunda, eu tenho o quê? Um objeto direto. Por isso, ela é classificada como objetiva direta. Vamos lá? Na principal, obrigatoriamente, diferente da subjetiva,
eu tenho um sujeito aqui na principal. Quem é o meu sujeito? O prefeito. O prefeito disse isso, que o prazo para as solicitações será prorrogado. Fiz a pergunta com isso, resposta substantiva. Agora eu tenho que descobrir por que ela é objetiva direta. Por que aqui na segunda oração eu tenho a função de objeto direto? Por quê? Conjunção integrante, fiz o corte, primeira oração, segunda oração. Tenho duas orações, período composto. Quando eu tenho mais que duas orações, mais que dois verbos, período composto. Um verbo aqui e um verbo aqui. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho mais de um verbo, período composto. O prefeito disse isso, que o prazo para as solicitações será prorrogado. Respondi o verbo. Vamos lá. O prefeito disse o quê? Que o prazo para as solicitações será prorrogado. Respondi ao verbo sem preposição objetiva direta, que tem a mesma função que objeto direto. Então, o objeto direto responde ao verbo sem preposição. Então, tenho conjunção integrante, verbo, não tenho preposição objetiva direta. Vamos à próxima. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Função de objeto indireto. Professora, parece com a outra. Sim, ela também vai responder o verbo, só que agora com auxílio de preposição. Então, ela tem função, a segunda oração tem função de objeto indireto, mas tem preposição. Vamos lá? Eles gostaram. Quem gosta, gosta de algo. Eles gostaram disso, de que fosse feita a pesquisa. Tem preposição, tem conjunção integrante. Está completando o verbo? Sim. Então, a minha segunda oração é objetiva indireta. Vamos analisar melhor? Tenho o sujeito aqui? Tenho. Eles. Se eu tenho sujeito, ela não pode ser subjetiva. Então, essa opção já eliminei. Então, eles gostaram disso. Quem gosta, gosta de algo, de que fosse feita a pesquisa. Conjunção, preposição, completando o verbo, objetiva indireta. A minha segunda oração é uma subordinada, substantiva, objetiva indireta. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Espera aí, professora, eu lembro desse nome, complemento nominal. Complementam o nome. Esse nome é qualquer nome? Não, ele deve ser um substantivo abstrato. Agora, eu vou completar a oração principal com auxílio de uma preposição. Só que essa preposição, eu posso confundir com objeto indireto? Não, porque essa preposição ela vai completar um nome, que é um substantivo abstrato. Não vai completar o verbo, vai completar o nome. Como que eu vou identificar? Tem preposição, tem conjunção integrante, mas não pode ser um objeto indireto, segunda? Não, porque essa preposição ela está completando o nome, convicção, que é um substantivo. Vamos fazer a análise. Oração principal, verbo, nome. Professora, tem sujeito? Tem. O sujeito está elíptico aqui. Eu tenho convicção. Então, tem sujeito, não pode ser subjetiva. Já eliminei. Mas tem preposição. Pode ser objetiva indireta? Não. Está completando o nome. Vamos ver? Eu tenho o quê? Convicção. Então, já respondi o verbo. Então, não é objetiva indireta? Não pode ser objetiva indireta. Eu vou fazer a pergunta ao nome. Convicção de quê? De que as aulas retornarão o mais breve possível. Então, eu respondi ao nome, ao substantivo abstrato, com auxílio de uma preposição.
Completei nome abstrato, substantivo abstrato, com auxílio de preposição completiva nominal. Então, eu não posso confundir com objetiva direta. Objetiva indireta completa verbo com preposição. Completiva nominal completa nome abstrato com preposição. Oração subordinada substantiva predicativa. Conheça esse nome, vem de predicado. Desempenham a função de predicativo do sujeito, ou seja, aparecerá um verbo de ligação na oração principal. Verbo de ligação? Sim, quando eu tenho predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação. No final do slide eu coloquei os principais verbos de ligação que vão aparecer. Vocês vão dar uma olhadinha lá para estudar mais. Vamos à análise. O problema é, olha o verbo de ligação aqui, verbo ser conjugado, que você não cumpriu com todas as tarefas. Vamos fazer a pergunta? O problema é isso, que você não cumpriu com todas as tarefas. Então, eu estou com a minha conjunção integrante e fiz o corte. Professora, tem um é aqui, eu posso confundir com subjetiva. Não, senhor, não pode confundir não. Por quê? Porque eu tenho um sujeito. E para ser subjetivo, eu não posso ter sujeito na principal. E esse é não pode estar aqui, ele tem que estar aqui na frente. E o meu sujeito também não pode estar aqui, meu sujeito tem que estar aqui. Então, quando houver verbo de ligação, ele tem que estar aqui nessa posição do mouse, antecedendo a conjunção integrante. Ele não pode estar aqui à frente. Se ele estiver aqui à frente e não tiver sujeito, subjetiva. Então, o verbo de ligação apareceu aqui, fazendo corte antes da conjunção integrante, predicativa. Fique atento que o verbo de ligação aparece na oração principal. Verbo de ligação aparece na oração principal, mas ele não aparece aqui na frente, ele aparece aqui no meio. E eu tenho uma oração que tem um sujeito. Quando eu tenho sujeito, ela não pode ser subjetiva. Quando eu tenho sujeito na principal, ela não pode ser subjetiva. Para ela ser subjetiva, o meu sujeito tem que estar aqui. Vamos à próxima. A última. Vamos lá. Oração subordinada substantiva apositiva. Funciona como aposto. Essa matéria aí já foi dada. O aposto, ele explica um termo anterior, ele dá uma explicação. Ele explica algo. Uma coisa importante é reparar que a apositiva é a mais fácil, porque ela vem pontuada, ela vem com esses 2 pontos. Então, é mais fácil para eu identificar a positiva. Tá, com os 2 pontos eu sei que é a positiva. Aí, se eu perguntar para vocês, qual é a função sintática aqui da segunda oração? De aposto. A função é de aposto, porque ela é uma apositiva. Vamos a outra análise? Tem sujeito na principal? Tem. Ele está elíptico aqui. Eu desejo. Eu desejo-lhe uma coisa. Isso. Que tenhas uma excelente semana. Então, eu tenho sujeito na principal, 2 pontos, conjunção integrante, apositiva. Então, fique atento a essa pontuação aqui, tá? Quando ela aparecer, você já deve identificar como apositiva. OBS. Normalmente, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Normalmente, isso não quer dizer que é sempre, tá? Muito cuidado, porque na próxima aula, no próximo slide, na próxima aula que vem, eu vou trazer para vocês outras conexões, outros conectores que não são só esses 2, tá? Mas isso não quer dizer que vai só sempre aparecer Q e C. Vai ter ocasiões, vão ter orações que vão aparecer outros conectivos. Mas os que aparecem frequentemente é o Q e o C. Mas eu não vou deixar vocês sem verem, sem vocês saberem que existe outros conectivos que ligam as subordinadas substantivas, tá? Eu vou trazer os outros para vocês nas próximas aulas. E no final do slide, eu coloquei os principais verbos de ligação,
vocês devem dar uma olhada, prestar atenção, porque eles vão aparecer, tá? Mas eles vão aparecer naquela posição que eu falei. Depois lá, ó, depois do sujeito. Tem que ter sujeito para ser predicativa. Se não tiver sujeito, ela não é. Se tiver sujeito, ela é predicativa. Se não tiver sujeito, ela é subjetiva. Então, vocês têm que prestar muito atenção quanto a essa diferença. Outra diferença que vocês têm que prestar atenção é na hora da objetiva indireta e completiva nominal. Objetiva indireta, preposição completando verbo. Completiva nominal, preposição completando nome, substantivo abstrato, ok? Então vamos prestar atenção para fazer uma boa identificação. Mas esse conteúdo vai ser passado ainda em outras aulas para vocês fixarem melhor. Mais exercícios, passei bastante, coloquei bastante orações subordinadas para vocês identificarem e treinarem. Tá? Espero que vocês façam todas, treinem bastante. Lembrete, coloquei os principais verbos de ligação que vão aparecer lá na predicativa, então vocês fiquem atentos. Páginas do livro, a análise linguística, a parte da gramática lá, a parte da explicação de português, da 34 a 38, 48 a 50. Leiam os conteúdos, que tem mais conteúdo exposto no livro, além dos que eu estou colocando no slide, e pratique através dos exercícios, tá? Eu espero que esses exercícios estejam prontos até a próxima aula. Que a próxima aula deve ser dia 7/4, se eu não me engano, 7/4. Então, espero que vocês pratiquem, façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ok? Obrigado e até a próxima.